E aí o último capítulo do livro, Tomás de Aquino, Pecado contra a Natureza, que é o ponto essencial analisado por Mark Jordan. Tomás de Aquino não é tão frequentemente lido quanto brandido. Muita gente cita Tomás de Aquino, Tomás de Aquino daqui, Tomás de Aquino lá, mas não leu. Ele se tornou mais emblema do que autor. Ele é consultado como fiador da ortodoxia católica, por exemplo, ou insultado como ideólogo da tirania papal. E em muitas leituras sobre homossexuais, ele é acusado de ter sancionado séculos de repressão homofóbica. A causa dessas leituras errôneas não é difícil de encontrar. Tomás teve a infelicidade de ter sido adotado primeiro por sua ordem, os dominicanos, e depois pelo papado como um teólogo preferido. Ele foi adotado pelos dominicanos não apenas porque era um membro leal da província italiana, mas porque era um teólogo proeminente, que foi atacado publicamente pela concorrência mais forte, os franciscanos. É mais difícil dizer por que Tomás foi adotado pelo papado. As razões tinham algo a ver com os ensinamentos de Tomás sobre questões disputadas de interesse do papado, por exemplo, sobre o poder papal, né? Sejam quais forem as causas, os efeitos da adoção de Tomás são notórios e infelizes. No século XVI, a Suma de Tomás havia se tornado uma autoridade muito poderosa. Ela substituiu as sentenças de Pedro Lombardo, das quais dependia, como um texto central nas faculdades de teologia e universidades. Mais importante ainda, ela foi usada pelo Concílio de Trento como referência imediata e como fonte de linguagem de compromisso em sua extensa legislação doutrinária. 2 séculos depois, a autoridade de Tomás permeou o pensamento católico, por exemplo, Afonso Liguri, o arquiteto da moderna teologia moral católica, começa sua obra com um reverente reconhecimento de Tomás. De fato, o método de Afonso é antitético ao ensino tomista, e muitas de suas conclusões diferem das de Tomás. Mas Afonso garante ao leitor que ele passou anos estudando os textos de Tomás. De fato, Tomás é o único teólogo patrístico ou medieval mencionado pelo nome. Há pouco mais de um século, várias ações administrativas antes e depois da encíclica Aeterni Patris de Leão XIII deram nova força ao estudo de Aquino. Seguiram-se décadas de festa e fome, a festa de notáveis descobertas históricas e conceituais sobre Tomás e fome de um tomismo forçado e mecânico. Tudo isso teria terminado na década de 60 no Concílio Vaticano II. O declínio é frequentemente relacionado ao Concílio Vaticano II, mas esse concílio apenas registrou o que era, na verdade, uma aversão generalizada aos tomismos antigos e novos. Desde então, o tomismo sofreu um eclipse rápido e completo. Se Tomás é estudado hoje por não católicos como uma figura na história do pensamento, ou mesmo como alguém com pensamentos interessantes, ele ainda é exaltado ou rejeitado pelos católicos com base apenas em rumores. Nas discussões altamente politizadas da teologia católica, Tomás continua sendo uma força potente para a imaginação, não para a pesquisa. Ele é frequentemente criticado como a fonte da repressão persistente. Nesse meio tempo, as conquistas do último século de exegese minuciosa foram dispersas. Jordan revê esses estágios da vida após a morte de Tomás, a fim de deixá-los de lado. No momento, Mark Jordan não está interessado no tomismo, que é fruto imaginativo, mas ele está interessado em Tomás. Jordan quer ler a reconstrução de Tomás dos tratamentos teológicos da sodomia. A reconstrução revelará um último conjunto de instabilidades na sodomia como autoridade teológica. Então,
Tomás também tem instabilidades no conceito de sodomia. Elas estão embutidas no ensino da maior conquista moral de Tomás, sua Suma Teológica. Tendo traçado as instabilidades nesse ensinamento, Jordan vai se voltar para o único aspecto da posteridade de Tomás, a maneira pela qual sua realização como professor de moral facilitou a apropriação indevida autoritária de seu ensino. Em vez de se tornar a ocasião para repensar o ensinamento sobre a sodomia, a Suma se tornou uma ocasião para ocultar os paradoxos de sodomia sob uma explicação aparentemente simples de pecado.